Oi, pessoal. Hoje faremos a correção da avaliação A1 do segundo trimestre, que contemplou geometria espacial. Na primeira questão diz o seguinte: para encher uma piscina, a professora Gisela mantém duas torneiras abertas ininterruptamente. A primeira tem vazão de 25 litros por minuto e a segunda de 15 litros por minuto. Sabendo que a piscina tem o formato de um paralelepípedo com 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,5 de profundidade, quanto tempo levará para que a piscina fique com 80% do volume total? Então, primeiramente, eu vou calcular o volume dessa piscina, multiplicando as três dimensões dela, e isso vai dar 90 metros cúbicos. Como está falando que a vazão é em litros por minuto, eu vou passar então de metros cúbicos para decímetros cúbicos, multiplicando por 1.000. Então, 90 metros cúbicos equivale a 90.000 decímetros cúbicos. O que acontece? Quero saber quanto tempo para encher 80%. Então, eu devo calcular 80% dos 90.000, que corresponde a 72.000 decímetros cúbicos. Para saber o tempo necessário, eu vou contabilizar que eu tenho duas torneiras, então eu tenho necessariamente que somar a vazão dessas duas. 45 mais 15 fecha 40. E aí eu vou pegar o 72, que é a quantidade total, e dividir por esse 40, que é a vazão. Isso vai dar 1.800 minutos. Como o tempo pede em horas ali, eu vou passar para horas dividindo por 60 esse valor, que dá 30 horas. Certo? Próximo, o fabricante de recipientes de vidro tem três opções para criar um novo tipo de requeijão, todos com o mesmo volume. Então, ou é um cubo de aresta de 6 centímetros, ou é um prisma quadrangular regular com altura de 8,64, ou é um pote de cilindro reto de altura 2 centímetros. Nos três casos, a tampa será metálica e, portanto, não haverá gasto com o material para tampa, porque eu estou me referindo a um fabricante só que vai fazer a parte com vidro. Então, sabendo que a espessura das bordas e das bases de todos os potes será a mesma e considerando o SUPI como 3, serão feitas as afirmações. Para esse fabricante, tanto faz qual a opção escolher, pois o gasto de material para a confecção dos potes será o mesmo nos três casos. O pote de forma cilíndrica é menos vantajoso, pois o gasto com material será maior que os demais. E o gasto de material para o fabricante é o maior na segunda opção. Então, qual ou quais dessas afirmações são corretas? Então, o primeiro passo que eu tenho que considerar é que todos têm o mesmo volume. E para a confecção desses potes, eu vou considerar a área total, descontando sempre uma das faces, que é a tampa, porque a tampa é feita de metal. Isso não vai entrar no cálculo do gasto. Então, primeiro eu vou calcular a área de 5 faces do cubo. Então, são 5 vezes 6 ao quadrado, que dá 180 centímetros quadrados. Isso é o que eu vou gastar para confeccionar o pote cúbico. Agora, o que eu sei? Para fazer o cálculo com o prisma quadrangular, eu preciso saber da aresta da base, que eu não tenho, eu só tenho a altura. Então, como eu sei que o volume é o mesmo, eu calculo o volume do cubo, que é de 216, e aí eu vou calcular a área do quadrado, que é a área da base, vezes a altura, eu sei que tem que dar 216, para que daí eu possa descobrir quanto vale a aresta da base. Então, isto vai ficar dividindo aqui por 8,64, fica 25, portanto, o lado é 5. E agora eu consigo calcular a área que eu vou gastar com o material do prisma quadrangular, ou seja, é a área da base mais 4 vezes a área dos retângulos. Então, fica 5 ao quadrado mais 4 vezes 5 vezes 8,64. Fazendo os cálculos ali da multiplicação e da potência, desses valores, o que totaliza que eu vou gastar 197,8 centímetros quadrados para fazer o pote no formato de um prisma quadrangular. Agora, para fazer no formato de um cilindro reto de altura 2 centímetros. Para calcular a área, eu preciso saber do raio. Então, eu vou também, a área do cilindro é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, e isso eu sei que tem que dar 216. Então, como o π vale 3, então vai ficar 6 vezes r ao quadrado igual a 216, divido por 6 dá 36, faço a raiz da 6. E agora a área do cilindro vai ser a área da base, que é a área do círculo, 6 ao quadrado vezes π,
mais a área lateral, que é 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura, que também é 2. Então, aqui vai ficar 36π mais 24, somando dá 60π. Como o π vale 3, fica 180 centímetros quadrados. Então, ao analisar agora as 3 alternativas, eu verifico que o gasto de material para o fabricante é maior na segunda opção, certo? Porque na primeira e na terceira eles são iguais, o gasto com material. Terceira questão, diz o seguinte: um castelo está cercado por uma vala cujas bordas são duas circunferências concêntricas de diâmetro 76 metros e 68 metros. A profundidade da vala é constante e igual a 3 metros. O proprietário decidiu enchê-la com água e, para este fim, contratou caminhões-pipas, cujo reservatório são cilindros circulares retos, com diâmetro de 4 metros e altura igual a 7 metros. Determine o número mínimo de caminhões-pipas necessários para encher completamente a vala. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que calcular o volume da vala, quanto que eu vou ter de água para colocar e quanto cabe em cada caminhão, para descobrir quantos caminhões eu preciso ter para encher essa vala. Então, essa vala, ela vai ser, o que eu tenho que considerar? Um cilindro de fora menos o cilindro de dentro, certo? Para calcular o volume. Então, o volume da vala, o volume total de água vai ser, lembre-se que aqui foram dados os diâmetros, então por isso que aparece aqui dividido por 2, né, os raios, e o volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, então eu fiz o de fora, menos o volume do de dentro. Esses valores vão ficar 4.332π menos 3.468π. Subtraindo, isso vai dar 864π, isso é o volume de água. Aí agora eu vou calcular o volume, então, dos caminhões, né, do volume do caminhão pipa, certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, vai ser o volume de cada caminhão, ao raio é 2 centímetros e a altura é de 7 centímetros. Então, é a área da base vezes a altura aqui. E isso vai ficar 28π. O que eu devo fazer agora? É só dividir o volume total pelo volume de cada caminhão para saber que essa divisão vai dar 30,8, então vão ser necessários 31 caminhões-pipas. Ok? Aí diz no quarto o seguinte: um círculo com a forma de um cone circular reto sobre um cilindro circular reto de mesmo raio está com a lona toda furada. O dono do circo, tendo obtido um bom lucro com as apresentações, resolveu comprar uma lona nova. Para saber quanto de lona precisava comprar, ele considerou as seguintes especificações: a altura do mastro central vertical que sustenta a lona, que é de 13 metros, que é essa distância aqui do vértice até o centro ali, da circunferência, que é 13 metros, a altura do cilindro, que é de 3 metros, e o raio da circunferência, que é de 24 metros, conforme aqui temos na figura. Sabendo que um metro quadrado dessa lona custa R$200, quanto o dono do circo irá gastar com essa compra? Então, de novo, eu preciso calcular a área do círculo, né? Do circo. Então, aqui, primeiro passo, eu vou calcular. Eu preciso descobrir, para calcular a área aqui do cone, eu preciso saber da geratriz, porque aqui, para calcular a área lateral desse cone, é π vezes o raio vezes a geratriz. Como aqui eu tenho que o raio é 24, aqui eu sei que é 13 e a altura do cilindro é 3, portanto, essa distância aqui do centro até aqui vai ser 10. E aí, para calcular a geratriz, eu vou fazer Pitágoras, que fica x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado, que somando tudo dá 676, portanto, x vale 26. Então, a área total vai ser a área do cone, que é π vezes o raio vezes g, mais a área lateral do cilindro, que é 2 vezes π vezes o raio vezes 3, que é a altura do cilindro. Somando isso aqui, vai dar, multiplicando, né, primeiramente, dá 24 vezes 26, dá 624π, e 2 vezes 24 vezes 3 fica 144π. A soma dá 768. Aqui o π nós teremos que trocar por 3. Trocando por 3 e multiplicando também por 200, que é o valor do preço do metro quadrado da lona, eu vou obter 460.800, que é a letra C.
A quinta questão fala de um sólido de revolução, que tinha uma questão bem semelhante a essa na nossa apostila, só mudados os valores. Então, era sólido de revolução, eu vou girar esse sólido em torno da reta R e vai formar um sólido e eu quero saber o volume total desse sólido. Então, o primeiro aqui de cima vai formar um cone. Se eu girar um triângulo retângulo, forma um cone. Aqui eu girando um retângulo vai formar um cilindro. E aqui eu girando um quarto de circunferência vai formar uma meia esfera. Então, indo por etapas. O primeiro para o volume do cone, 1/3 do raio, que é 6 ao quadrado, vezes π, vezes o 8, que é a altura. Como é que eu sei que é 8 essa altura, gente? Aqui é 6, aqui é x, eu posso fazer o Pitágoras e necessariamente eu descubro que aqui vai ser 8, certo? Eu apliquei Pitágoras aqui. Então, isso vai dar 96π. O volume do cilindro aqui, né? Aqui vai ser o raio, que é 6 ao quadrado, vezes π, vezes 12. Então, isso aqui vai dar 432π. E ali da meia esfera vai ser, ao invés de 4/3, já que é meia esfera, vai ser 2/3 de π vezes o raio ao cubo. Isso totaliza 144π. E aí, somando tudo, fica 672, que corresponde à letra A. No vídeo seguinte, continuaremos com a correção das demais questões.